Então a Luma fez uma arte aqui de Genshin Impact. Ela fez o Venti. Que o pessoal tava me explicando aqui no chat algumas questõezinhas dele. E ela falou assim, ó. Na real, eu coloquei na arte tudo que eu consegui ver / fazer na época. Gostaria de melhorar, saber o que não percebi, coisas desse tipo. Não tenho nenhuma dúvida objetiva, porque não sei o que procurar. Não tá no ArtStation porque não tenho coragem de postar lá. Tá. Então, cara, eu acho que a arte ficou bem bonita, assim, sabe? Eu tenho algumas recomendações pra fazer aqui, mas no geral achei que ficou bem bonitinha. Eu tinha perguntado pra você sobre a roupa que ele tá usando. Eu acho que, num geral, eu sinto um pouco de falta de alguns elementos de Genshin na roupa, tá? Isso seria a primeira coisa que eu falaria pra você, porque ele tá bem casual, mas ainda assim, eu acho que o casual de Genshin já seria algo com bastante ornamento, sabe? Então, num geral, eu acho que faltava desenvolver um pouco melhor a roupa dele pra não ficar muito simples, né? Porque tudo no Genshin é bem rebuscado, entendeu? Então acho que valeria a pena porque ele tá com uma camisa muito simples. Esse seria meu primeiro ponto. Eu acho também que daria pra popular um pouco melhor esse cenário. Eu sinto que o cenário tá um pouco vazio, sabe? Então toda essa região aqui, ó, eu acho que ela tá simples demais, sabe? Com poucas coisas. E são coisas que eu acho que poderiam contribuir pra história de alguma forma. Tudo isso aqui, ó, eu acho que tá muito vazio. Então, se eu tivesse fazendo essa arte, provavelmente eu traria alguns elementos mais. Alguns elementos que populassem toda essa região aqui, sabe? E elementos um pouco mais casuais, não precisa ser nada muito rebuscado, não, sabe? Tipo, sei lá. É que eu não conheço o personagem, então eu fico me perguntando se tem algum item no jogo que ele poderia ter colocado, guardado aqui. Porque eu sinto que, como um todo, o cenário poderia ter um pouco mais de vida, assim, sabe? Um pouco mais de vida. E aí a gente mostra vida que alguém passou por ali, trazendo elementos, assim, sabe? Tipo uma garrafa aberta, ou coisas que ele usou, sabe? Pra cortar alguma coisa, pra cozinhar alguma parada. Eu não sei se isso aqui seria um. Sei lá, tipo como é que chama, gente? Um caldeirão, né? Eu não sei se isso aqui seria um caldeirão, ou. Enfim. Esses arbustos também acho que poderiam ter mais flores. Sabe? Como um todo, eu sinto falta de coisas, de elementos que trariam um pouco mais de vida e complexidade pra esse cenário, sabe? Dentro da casinha aqui ter alguns elementos, talvez essa entrada ser um pouquinho maior. Essa elipse eu acho que ela tá um pouco inclinada, aí eu já não conheço como que funciona esse cenário, né? Então, por exemplo, isso aqui é algo que existe no jogo e ela é inclinada mesmo, ele tem esse eixo meio que deitado. Porque se for, eu tô sentindo que tá um pouco exagerado. Vou mostrar que essa casa é um pouquinho mais pra cá. Mas aí me fala no chat, tá? Se eu estiver viajando, vamos ver. A galera mandou aqui. Tem várias diferentes? Ah, tá. Então tem... É que, enfim. O pessoal tá me falando aqui que não tem... Que tem algumas que são mais inclinadas, outras não são. Mas eu acho que, como um todo, ele parece que tá um pouco torto. Então, mesmo que tenha alguma inclinada no jogo, pra quem não conhece muito, como eu, pode ficar um pouco confuso e achar que tá errado, sabe? Então, o que eu sugiro fazer é dar uma amenizada um pouco nesse arco, tá? Eu ia sugerir dar mais aspecto de madeira pra isso aqui e talvez amenizar um pouco, sabe? Porque dessa forma ele não consegue entrar e eu acho que fica um pouco difícil pra esses outros personagens também entrar, né? Então, talvez aumentar um pouco ou mostrar que ela é mais irregular, sabe? Aí eu tô viajando aqui, sugestões minhas, tá? Porque como uma pessoa mais leiga, eu acabo não identificando direito que isso aqui é de madeira, que isso aqui era pra ser uma raiz, né? Então, eu faria algo mais assim, ó. Vou sugerir aqui pra você. Porque quem não conhece pode ficar confuso e pode achar que você errou. E esse é o pior dos casos, assim, sabe? Tipo, achar que você errou, mesmo estando certo, mesmo que você tenha usado um print do próprio jogo, eu acho que dava pra você reforçar essa ideia e deixar mais óbvio pra quem não conhece. Então trazer talvez alguns galinhos assim, ó, já seja bem legal e possa resolver esse problema da irregularidade, né, que tem nessas casas. E também
trazer mais elementos. Então, por exemplo, eu vejo que tem bastante florzinha, né, nessa área. Então, trazer um caminho aonde, por exemplo, a gente pode meio que pensar que toda essa parte que tá embaixo aqui, ó, ou mais pro cantinho, cresceu um pouquinho de mato. E aí não é areia, saca? Porque essa terra que tá aqui, ela é uma terra meio de caminho, né? E esse caminho se forma porque as pessoas elas vão pisoteando, 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 e o caminho vai se formando porque não consegue nascer nenhuma plantinha ali, né? Só que nesses cantinhos, ninguém consegue chegar direito para pisotear. Então eu traria um pouco desse verde que você criou nessa parte aqui de baixo dessa plataforma, né? Eu traria um pouco mais da ideia de uns barris, que eu tô vendo aqui que tem uns barris. E pode estar cortado da imagem mesmo, ó. Eu não faria ele no limite certinho, sabe? Eu faria ele meio que cortado para fora da imagem mesmo. Então eu traria alguns barris, tipo uns vasinhos, que nem eu tinha falado, né? Uns vasinhos. Um vasinho cortado no meio aqui. Que eu tô vendo também que existe. Mas ó, tudo isso aqui ele gera uma certa complexidade e não é muito difícil de fazer, mas gera complexidade para sua peça, sabe? Parece que você adicionou vida na imagem. Percebe? Talvez aqui nessa silhueta da flor da plantinha, né? Pode ser que não tenha. Aqui é a mesma coisa, ó. Trazer um pouquinho desse verde, que é como se tivesse realmente pensando aonde que as pessoas estariam pisando. É um nível a mais de ilustra, sabe? De pintura e tal. Que é você pensar como que as pessoas estão interagindo com aquele cenário. Talvez trazer umas florzinhas azuis que tem uma sobrepondo a outra. Eu tava falando, talvez colocar algumas coisas já cortadas, né? Porque quando você coloca um elemento cortado na cena, o nosso cérebro imagina que esse cenário continua, sabe? Então a gente já tem uma sensação de que as coisas elas não têm fim, né? A gente não coloca o limite nas bordas. Então isso é legal pra composição, às vezes você não delimitar tudo dentro do seu quadro, né? Que nem você fez aqui, ó. Achei que ficou muito legal. Eu acho que meu feedback seria mais nesse sentido, sabe? Porque, de verdade, acho que tá bem bonitinha a imagem. Em questão de leitura, a única coisa que eu acho que dava pra melhorar também, uma última coisa, na verdade, né, que eu acho que dava pra melhorar, é a leitura desse balão. Eu acho que esse balão, a cor dele não tá me dando uma ideia muito de que é algo lúdico, sabe? Então eu não sei como são os balões do Genshin. Existem reações dentro do jogo que você pode usar pra pedir coisas, essas paradas? Se sim, eu adicionaria a cor desses balões e traria talvez algum brilho, sabe? Como ele tá muito discreto por causa da questão dos valores dele, eu acho que daria pra fazer talvez um pouco mais recortado mesmo do cenário, sabe? Então, quem sabe trazer uma outra cor? Em vez de fazer esse balão sólido, você faz ele talvez com uma cor que brinque mais com essa parada mais lúdica. Não sei se vai ficar claro a minha ideia aqui, mas vamos tentar. Pra parecer a interface do jogo mesmo, sabe? Quem sabe trazer um brilhinho só pra parecer que ele tá recortado disso. Isso tem que testar, tá? Eu não tô dando a resposta definitiva pra esse problema. Isso aqui é um problema que faz parte do nosso trabalho meio que resolver, né? Um problema gráfico. Como que a gente resolve isso? A gente já teve esse problema pra resolver dentro de uma cinemática que a gente produziu lá no estúdio. E a solução foi um pouco essa, sabe? É tipo fazer como se fosse uma parada recortada, meio fora. Tá? Ó, mas de longe acho que pode fazer mais sentido pra leitura. E pra esse recorte. A diferença, tá vendo? Começar a adicionar esses elementos dá um trabalho, né? É uma etapa a mais, mas como eu disse, ele traz vida, ele complementa tudo que você já estava desenvolvendo dentro da peça, tá?
Eu tinha feito o balão mais claro, mas como eu não tinha mais nada na arte claro assim, então resolvi deixar mais escuro. Como a história é literalmente essa é a piada, né? Tipo, eu quero uma bebida e tal, né? Ele pedindo algum. Eu não sei exatamente o que é esse item aqui, mas ele tá pedindo esse item específico. Então acho que faz sentido pra essa arte ter algo mais exagerado. Pra essa arte, na história que você quer contar, eu acho que faz sentido. Mas não sei também. Eu não tenho uma resposta definitiva, que nem eu falei. Eu tô só colocando alguns questionamentos que provavelmente fariam você pensar e buscaria uma direção um pouco mais coesa aí. Mas eu gostei bastante da arte no geral. Achei bem massa. Parabéns aí, de verdade. Acho que a galera curtiu também. O que vocês acharam aí, galera?